uma breve revisão sobre matrizes, o início de matrizes. Então a gente vai lembrar o que é uma matriz, né? Então matriz nada mais é do que uma tabela organizada, é uma forma de organizar uma tabela, porque vai facilitar a nossa interpretação dos dados da questão. Então, de uma maneira simples, a gente pode definir uma matriz da seguinte maneira: denomina-se matriz M por N, lê-se do jeito que eu disse, M por N, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, esse M aqui, ele representa a quantidade de linhas, enquanto que o N representa a quantidade de colunas. Daí a gente viu um exemplo de uma matriz como uma tabela de notas de um determinadas disciplinas de 3 alunos, né? Então, matemática, física, química, biologia, de Ana, Antônio e Beatriz num determinado período aí, tá? Então, se a gente perguntar, se for perguntado esses 6 aqui, o que ele representa? Aí você diria que ele representa a nota de Ana de matemática. Se eu perguntasse esse 7 aqui, seria quem? A nota de física do Antônio. Esse 5, a nota de química de Antônio. Esse 4, a nota de biologia de Beatriz, e assim por diante. Então toda matriz ela é organizada como uma tabela. Essa tabela ela vai ter linhas, que são os números na horizontal, e colunas, que são os números que representados na vertical. A imagem aqui em cima pode ser representada por uma matriz 3x4. Por que 3x4? Porque ela possui 3 linhas e 4 colunas. Cada número que está nessa tabela ele pode ser chamado de elemento da matriz. Por exemplo, se eu quiser, acabei de falar, né? Se eu quiser saber esse número 6 aqui, em que linha e em que coluna ele estaria? Aí você primeiro tem que dizer o número de linhas, tá? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então ele está aqui na terceira linha. Aqui é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna. Então eu diria que ele está na terceira linha e segunda coluna, tá? E eu representaria ele como sendo o A3, 2. Depois eu explicar direitinho por que esse 3, 2, né? Que já foi até falado. É porque o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna, tá? Se eu quiser outro elemento, por exemplo, o número 5, esse número 5 e não esse, que aqui tem vários 5, né? Se eu destacar esse, aí como é que ficaria? Ele é um elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, eu diria que esse elemento aqui é o elemento A2, 4. Segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna. Esse A aqui é de acordo com a letra que eu chamar essa matriz. Então, se eu tirar esses números de dentro dessa tabela e colocar entre parênteses ou entre colchetes, isso nós vamos ter uma matriz. Por exemplo, aqui, vou pegar a primeira linha como sendo os números 6, 4, 5 e 8. A segunda linha já seria 5, 7, 5 e 5 novamente. A terceira linha já seria 5, 6, 7 e 4. Aí você fica à vontade para colocar ou parênteses ou colchete. Tanto faz um quanto o outro. Tá? Então isso aqui seria a minha matriz A. Aí é por isso que eu chamo A2, 4. É o elemento da matriz A que está na segunda linha e na quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna. Esse aqui é o A3, 2, por quê? Porque ele está na terceira linha e segunda coluna da matriz A. Ok? Então os elementos de uma matriz eles são representados dessa forma aqui que eu acabei de mostrar. Tá? Aí eu falei sobre a matriz genérica e a gente vai lembrar o que é uma matriz genérica. É uma matriz escrita apenas contando com o elemento em questão, que é uma matriz A. Então todos os elementos vão ter a letra A. O que vai diferenciar um do outro é que eu tenho que escrever aqui em que linha, em que coluna ele está. Aqui o A1 quer dizer primeira linha, primeira coluna.
tá? Não é por favor, não vamos chamar A11, é A11, porque cada número desse representa uma coisa. O primeiro número representa a posição dele na linha e o segundo número representa a posição dele na coluna. Como é genérico, eu não sei quem é a última linha e nem quem é a última coluna, porém eu chamei a última coluna de N e a última linha de M. Então essa matriz, ela é uma matriz A do tipo M por N, a gente diz do tipo ou de ordem, dá no mesmo, tá? Então a matriz A é uma matriz que tem M linhas e N colunas, tá? Então aqui, só para a gente lembrar, isso aqui representa o número ou a quantidade de linhas, enquanto que esse aqui vai representar o número ou a quantidade de colunas. Como no caso aqui eu não representei com números, representei com letras, então dessa forma nós teremos que o último elemento da matriz é o elemento que corresponde à ordem dela, MN a MN, tá? Então aqui, como eu disse agora há pouco, são indicados da seguinte maneira: A e J, onde I é a linha e o J é a coluna, tá? Então assim, se a gente quiser representar um exemplo aqui, nós temos essa matriz. Observa que essa matriz é uma matriz que eu chamei ela de A. Na primeira linha eu tenho os números 1, 4 e 0. Já na segunda linha eu tenho menos 2, 4 e 3. Primeira coluna 1 e menos 2. Segunda coluna 4 e 4. Terceira coluna 0 e 3. Então tá aqui, ó, representado. Quem é o A1? O A1 representa que número? Esse é o elemento 1. O A12, primeira linha, segunda coluna 4. A13, primeira linha, terceira coluna 0. A21, segunda linha, primeira coluna, menos 2. A22, o 4. E o A23, segunda linha, terceira coluna, o número 3. Então, toda matriz, quando ela é escrita, a gente tem que determinar o tamanho ou a ordem dessa matriz e saber cada elemento dela, a posição específica de cada elemento dessa matriz, ok? Então, a matriz ela também pode ser representada de uma outra maneira, através de uma fórmula matemática, que é, nesse caso aqui, essa fórmula. Então aqui eu tenho uma matriz que eu chamei de matriz M, 2 por 3. O que isso quer dizer? Ela tem duas linhas, 3 colunas, de tal maneira que todo elemento A em si J vai ser encontrado por essa fórmula, somando o valor de I mais o valor de J. Então, de uma forma genérica, uma matriz 2 por 3, M significa dizer que ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, quem são os elementos dela? É o A1, aliás, novamente, né, cometendo esse equívoco, é porque a gente costuma muito usar o A, mas tem que prestar atenção. Aqui no caso é o M11, M12 e o M13. Por que eu vou até aqui? Porque ela tem 3 colunas. Então aqui vai ser a primeira, aqui a segunda e aqui a terceira coluna. Então já posso até fechar. Como ela só tem duas linhas, eu vou ter então o M21, o M22 e o M23. Duas linhas, 3 colunas. E agora o que é que eu faço para encontrar cada valor desse aqui? Você vai, aqui foi colocado o A, mas considera um M, tá bom? Cada elemento aí, o A1, no caso o M1, eu vou encontrar fazendo da seguinte maneira: eu vou substituir o valor de I e o valor de J, respectivamente, por esses dois números que estão aqui. O primeiro é o I e o segundo é o J. Então o que é que eu tenho que fazer? Como cada elemento, A índice J, é I mais J, e nesse caso o I é 1 e o J é 1, então aqui vai ficar a seguinte expressão. Aqui vai ser 1 mais 1. I mais J, ó, I mais J. 1 mais 1 é o que? 2. Esse 2 ele representa esse número aqui. O segundo, que é o M12, que aqui eu botei como sendo A12, significa dizer que o I vale 1 e o J agora vale 2. Então, é I, que é 1, mais o J, que é 2. 1 mais 2 é o que? 3. O próximo, que é o A13, o M13, o I vale 1, só que o J agora vale 2. Então, é 1 mais 3, que é igual
a 4. Agora eu vou encontrar os números restantes aqui, que é a segunda linha. O A2, 1, segunda linha, primeira coluna, o I vale 2 e o J vale 1. Então é 2 mais 1, que é igual a 3. E o A2, 2, o I vale 2 e o J também vale 2. Então é 2 mais 2, que é 4. E o último, que é o A2, 3, onde o I vale 2 e o I vale 2 e o J vale 3. Já tem um 2 aqui, então é 2 mais 3, que é 5. Pronto, para terminar é só pegar esses números e escrevê-los aqui dentro da matriz M, onde a primeira linha são esses 3 aqui. Esses 3 representam a primeira linha. E esses outros 3 aqui representam a segunda linha. Então é só jogar eles aqui dentro. Primeira linha e segunda linha. Ok? Então é uma outra maneira de se representar matriz. É através de uma fórmula matemática. Vamos falar sobre as matrizes especiais. Até pedi que fosse pesquisado o que são essas matrizes. Deixei aqui a matriz linha, matriz coluna, matriz nula, matriz quadrada, matriz identidade e outras mais aí. Então vamos começar pela matriz linha. É muito fácil você entender o que é uma matriz linha. Uma matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha. Tá aqui, ó. Ela possui apenas uma linha. Pronto. Só uma linha. Então aqui, ó, quantas linhas tem essa matriz? Só uma. Então eu posso chamar ela de matriz linha. OK? Ora, se a matriz linha é aquela que tem só uma linha, então a matriz coluna é aquela que possui uma única coluna. É a matriz coluna. Tá aqui, ó, a matriz coluna. Só tem uma coluna. Tem 3 linhas, mas tem uma coluna. Se eu quiser escrever a ordem de cada matriz essa daqui, a matriz é uma matriz de ordem 1 por 3. Por que é 1 por 3? Porque ela tem 3 colunas, 1, 2, 3. E essa daqui já seria 3 por 1. Observe que nesse caso da primeira é o número de linhas que é único. Na segunda é o número de coluna que é único. Por isso o nome matriz linha e matriz coluna. Bem simples mesmo. Depois vem o que a gente chama de matriz nula. Também é outra matriz bem simples de se entender. Uma matriz nula é aquela matriz que possui só zeros. Todos os elementos dela são iguais a zero. Olha aqui, tudo é zero. 0, 0, 0, 0, 0. Então essa matriz ela é chamada de matriz nula, que é o número que recebe esse nome. O zero recebe o nome de número nulo. Daí matriz nula. E uma das que a gente vai trabalhar com bastante frequência, que é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Eu quero muita atenção aqui para chamar de vocês, porque é importante vocês entenderem o que é uma matriz quadrada. Não é nada demais. Para entender o que é uma matriz quadrada é só olhar. Uma matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ó. Colunas igual ao número de linhas. Pronto. Se ela tiver número de linhas e número de colunas iguais, então ela é uma matriz quadrada. Observa essa matriz aqui. Qual seria o tamanho dela ou a ordem dela? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então ela é uma matriz 3 por 3. A gente comumente costuma usar uma matriz quadrada, dizer que a matriz ela é de ordem, é comum usar isso, tá? De ordem 3. Só dá um número. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu digo só um número, quer dizer que o segundo número é igual. Ou seja, é uma matriz quadrada 3 por 3. Então eu posso escrever dessas duas formas. Eu posso escrever assim ou posso escrever apenas assim, tá bom? Então, ou 3 por 3 ou apenas de ordem 3. Fica subentendido que o segundo número é o 3, por ser uma matriz quadrada. Então, tá aqui para exemplificar. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3 de forma genérica, tá? Que a forma dela é genérica. E aí, toda matriz quadrada tem duas diagonais que elas são muito importantes, são chamadas de matrizes ou de diagonais principal e diagonal secundária. Isso aqui vai ter um peso muito forte quando nós estivermos trabalhando
determinante. Saber o que é diagonal principal e saber o que é diagonal secundária. É fácil identificar a diagonal principal. Na diagonal principal, os índices, os números que representam a posição dos números, a posição dos números são iguais. 1, 2, 2, 3, 3. Já na matriz, na diagonal secundária, não acontece isso. Nesse caso, na secundária, se você somar esses dois números, você vai ter um valor a mais do que a ordem da matriz. Essa matriz é uma matriz de ordem 3. Então, se eu somar 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Então, é fácil identificar dessa forma. Agora, é claro, se tiver desse jeito aqui, essa regra não vale utilizando os números que estão aqui. Por quê? Porque aqui eu já tenho os valores específicos dados, né? Então, para identificar a diagonal principal e a diagonal secundária, é só seguir essa relação. Diagonal principal seria essa, diagonal secundária seria essa. Procuraria quem é o A1, quem é o A22 e o A23. Então, aqui eu teria como sendo diagonal principal essa, e já teria como diagonal secundária essa, tá? Que corresponde exatamente o que está aqui, tá? Tá ok? Então, os elementos da diagonal principal, A1, A22 e A23, que foi destacado aqui. Já da secundária, nós temos o A31, começando de baixo para cima. O A31, A22 e o A13. Quando a matriz ela não é quadrada, uma observaçãozinha aqui importante. Quando a matriz não é quadrada, a gente chama a matriz de uma matriz retangular, tá? Então, só tem esses dois tipos de situações. Ou a matriz é quadrada ou a matriz ela é retangular, ok? Então, vamos agora falar sobre uma matriz também muito importante, a matriz diagonal. É fácil vocês identificarem também essa matriz diagonal. Primeiro, são condições, tá? Para que uma matriz seja matriz diagonal, isso aqui é uma condição. A primeira condição é que ela tem que ser quadrada. Só é matriz diagonal se ela for quadrada. Que não pertence à diagonal principal, tem que ser tudo zero. Tá bom? Você tira a diagonal principal, o resto tudo tem que ser zero. E aí, para entender a matriz identidade é uma coisa dependendo da outra. Por isso que eu peço que vocês prestem bastante atenção. Para a gente chegar na matriz identidade, que é uma matriz muito utilizada. O que é uma matriz identidade? Matriz identidade é uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal. Não, vamos começar falando sobre a matriz diagonal, porque para ser diagonal tem que ser quadrada. Então, é uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal, em que na diagonal principal nós vamos ter número 1 e o restante 0. Não pode ter outro número não, tá? Tem que ser número 1. Aqui eu tenho a identidade de ordem 2, que é a matriz de ordem 2. Diagonal principal 1, ó, e o resto 0. Matriz identidade de ordem 3. Diagonal principal tudo 1 e o resto 0. Isso é que a gente chama de matriz identidade. Eu aconselho que quando você estiver vendo esse vídeo, e parando o vídeo e olhando e anotando, tomando anotações para que você entenda, porque são várias matrizes e algumas delas têm uma importância maior do que outras. Então tem que prestar bastante atenção para você entender a próxima matriz, tá bom? Então a próxima matriz é uma que a gente chama de matriz oposta. É uma matriz bem simples você entender. O que é o oposto de um número? O oposto de um número é aquele mesmo número com sinal trocado. Ou seja, quem é o oposto de 2? É menos 2. Quem é o oposto de menos 1? É 1. Então aqui quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. E a gente representa, como essa matriz aqui é matriz A matriz oposta de A é menos A. Menos significa exatamente isso, oposto. Ok? Então a matriz A é formada pelos elementos 2, 4 e 1 positivo e apenas o menos 1 negativo. Na oposta vai ser o contrário. Quem é positivo, que são esses três, vão ficar negativo. E quem é negativo vai ficar positivo. Está aqui, ó. E essa matriz ela é representada sempre por menos A. Muita atenção, tá? Matriz oposta. Como eu já disse, aconselho a você ir assistindo esse vídeo, parando e identificando cada matriz dessa. Ok? Vamos chegar numa matriz chamada matriz transposta. Também é uma matriz simples de entender. Apesar de ter aqui várias setinhas, mas é muito fácil de você entender. De forma mais simples, eu vou dizer o seguinte. A matriz ela é chamada de transposta
quando você pega as linhas dela e transforma em coluna. Por exemplo, ó, a primeira linha, 1 e 2. 1 e 2 vai ser, no caso, a nossa primeira coluna. Tá aqui, ó. Primeira linha virou primeira coluna. Não é isso? A primeira linha virou a primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna. Terceira linha virou terceira coluna. É isso que está dizendo aqui, tá? Bem simples, é só fazer isso. Transformar as linhas em colunas. Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha vira segunda coluna, terceira linha vira terceira coluna. É chamada de matriz transposta. Também é transposta. É uma matriz bastante utilizada dentro dos cálculos de matrizes, tá ok? Existem algumas propriedades importantes que é bom a gente saber no caso das matrizes transpostas, que é o seguinte: quando eu tenho a soma de duas matrizes, A mais B, e depois quero A transposta, eu posso fazer a soma das duas e depois fazer uma única transposta, como também eu posso transpor a primeira, transpor a segunda e somar, tá? Então A mais B transposta é a mesma coisa que A transposta mais B transposta. Então, antes de fazer a transposição, eu somo logo as transpostas das duas. É um exemplo, tá? Então, um número A, isso aqui não é matriz, quando for minúsculo é número, tá? Um número A multiplicado por uma matriz qualquer, e se eu quiser fazer a transposta dela, é a mesma coisa de multiplicar esse número somente pela transposta, ok? Aqui, a transposta da transposta. Se você pegar uma matriz, transpor ela, e novamente fizer a transposta, ela volta para o que era. Volta para o início. Então, a transposta da transposta é igual à própria matriz. Do jeito que aqui vale a soma, aqui também vale a multiplicação. A vezes B transposta é a mesma coisa de B transposta mais A transposta. Tá? Isso aqui a gente vai ver as operações matemáticas logo logo. Somar matriz, multiplicar matriz, multiplicar um número por uma matriz. É isso, tá? Então, algumas observações a serem colocadas também aqui, que uma matriz ela é simétrica somente se nós tivermos que ela é igual à transposta. Se você pegar uma matriz e fizer a transposta e der igual, essa matriz ela é chamada de matriz simétrica. É tanta coisa, né? Mas é isso mesmo. Por exemplo, se eu tiver uma matriz, se eu tiver aqui uma matriz A, nessa matriz A os elementos são 1, 1, 1 e 1. E se eu fizer a transposta de A, pegar A e representar a transposta, o que que fica? Quem é linha vira coluna, então essa linha vai virar a primeira coluna, vai dar 1, 1, segunda linha vira a segunda coluna, 1 e 1. Observe que quando eu fiz a transposta dela, o resultado deu igual a ela própria, né? Então a gente diz que essa matriz ela é uma matriz simétrica, tá? Então A é uma matriz simétrica. Quando eu fizer a transposta e o resultado der igual. Agora, se eu fizer a transposta e o resultado der o oposto da transposta, a gente já falou sobre matriz oposta. O oposto é quando ficar os números aqui trocados de sinais, menos, menos, menos. Se eu fizesse isso e desse tudo menos aqui, por acaso, aí essa matriz ela é chamada de matriz antissimétrica. Ok? Uma parte importante, vamos falar sobre igualdade de matriz. Duas matrizes, para serem iguais, ela tem que obedecer a alguns critérios. O primeiro é que elas têm que ser obrigatoriamente de mesma ordem. Se elas não tiverem a mesma ordem, jamais elas serão iguais. Observe essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então ela é uma matriz 3 por 2, ó. 3 por 2. Para que ela seja igual a essa outra aqui, essa outra também tem que ser uma matriz 3 por 2. E a gente observa que é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. E além disso, os elementos correspondentes de cada uma tem que ser igual. Ó, o A1, aqui seria, por exemplo, o B1 iguais. O A12 igual ao B12 iguais. Aqui teria que ser assim. Para que A seja igual a B, tem que acontecer tudo isso. Ó. O A11 tem que ser igual ao B11. O A12 tem que ser igual ao B12.
e assim por diante, tá? Assim por diante, até a gente chegar no AMN igual ao BMN. Também aqui, se tiver mais colunas, tá? Mais coisa também. A1, 2, A3, 2, tudo tem que ser igual. Ó, esse igual a esse, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Então essas duas matrizes elas são iguais. Parece ser uma coisa assim tão óbvia, né? Mas é importante você entender isso aqui. Tá aqui um exemplo. Ó. Encontre os valores numéricos de A, B e X, Y, sabendo que a igualdade das matrizes abaixo é verdadeira. Quando ele diz que a igualdade abaixo é verdadeira, significa dizer que esse elemento é igual a esse elemento igual a esse aqui já é igual a esse e esse igual a esse. Então a gente vai ter que A mais B, que é o primeiro elemento dessa matriz, vai ser igual a 12. Vou pegar esses dois aqui de baixo, e que 2B menos 3A vai ser igual, no caso, a 9. Aqui eu monto o que a gente chama de sistema de equações com duas variáveis e vai resolver esse sistema, ok? Para resolver esse sistema, vamos fazer o seguinte. Aqui tem vários métodos. Tem o que a gente chama método da substituição e o método da adição, que são os mais comuns, que é o que eu vou usar aqui com vocês, é o método da adição. Para isso, para utilizar o método da adição, eu tenho que ter duas variáveis com coeficientes opostos. Como é isso, professor? Aqui, ó, por exemplo, aqui é A e B, aqui já está B e A. Vamos organizar logo isso aqui. Vamos botar A debaixo de A e B debaixo de B. Para organizar, esse vir para cá e esse aqui vir para cá. Então, vou apagar e vou ajeitar isso. Então, aqui vai ficar, ao invés de estar escrito assim, vamos escrever o contrário. 3A na frente tem um sinal de menos, então, menos 3A. E 2B na frente não tem nenhum sinal, então é porque é mais 2B. Isso aqui é igual. Mesma coisa, só fiz trocar de posição, ok? Agora sim, agora a gente vai resolver utilizando qualquer método que você conhecer. Substituição, eu vou fazer o método da multiplicação, o método da adição, desculpe. Para fazer o método da adição, eu tenho que ter valores de os coeficientes de duas variáveis opostos. Por exemplo, como aqui eu tenho menos 3, se aqui em cima tivesse um 3, já seriam opostos. Como aqui eu tenho 2, se aqui em cima eu tivesse menos 2, também seriam opostos. Aí você escolhe que letra que você vai fazer para ficar oposto. Não são as duas, não. É apenas uma delas. Eu vou fazer aparecer um 3 aqui. Só que para eu fazer aparecer um 3 aqui, eu não posso simplesmente chegar e botar um 3. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa matriz toda ela, ou essa linha, essa equação, toda ela por 3. Então aqui fica vezes 3, aqui vezes 3 e aqui vezes 3. E aí eu vou ter uma nova equação. Vai ser 3A mais 3B igual a 12 vezes 3, 36. Vou repetir a de baixo, que é menos 3A mais 2B, que é igual a 9. Como eu disse, método da adição. Se é adição, eu vou somar as duas. Somando, aqui a gente vai ter assim. 3A com menos 3A, cancela. São opostos, cancela. Então foi para isso que eu fiz, para eliminar a letra A. E aqui vai ficar só o B, porque fica mais fácil da gente resolver agora. 3B mais 2B é igual a 5B, que é igual a 36 mais 9. Quanto é 36 mais 9? 45. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 45? É só você dividir o 45 pelo 5. E aí nós vamos ter o resultado. Então o valor de B é 45 sobre 5. Ou seja, o valor de B é 9. Achei o valor de uma das letras. Falta achar das outras. Como é que eu faço, por exemplo, para achar o valor de A? Eu posso pegar esse valor que eu acabei de descobrir, substituir aqui nessa equação para descobrir o valor de A. Então aqui vai ficar assim, ó. Essa mesma equação vai ficar A, que é o que eu quero descobrir, mais B, só que o B para nós agora vale 9. É igual a 12. Que número que somado com 9
eu encontro 12? É só fazer a operação inversa, que é 12 menos 9. Então, A vai ser igual a 12 menos 9, que esse 9 é positivo, vai negativo. Quanto é 12 menos 9? Então, A é igual a 3. Achei o valor de A, achei o valor de B. Falta agora achar o valor de X e o valor de Y, que ele quer que a gente encontre os valores de A, B, X e Y. Ok? Para fazer o valor de Y, para achar o valor de Y, a gente vai fazer algo semelhante que a gente acabou de fazer. Como assim? Esse vai ser igual a 3 e esse aqui vai ser igual a 2, tá ok? Então aqui vamos montar um novo sistema, que a gente tem que x menos y é igual, que tá esse igual a esse, igual a 3. E esse aqui igual a 2. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez, organizar, botar o x na frente do y, para ficar logo um abaixo do outro. Então, como o x é negativo, fica menos x mais 2y, que é igual a, esse valor é igual a 2. Observa que essa equação, esse sistema, não precisa mais trabalhar com ele, fazer multiplicações, porque já temos duas letras com coeficientes opostos, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então é só somar direto, porque elas vão se eliminar. X menos x cancela, um é positivo, outro é negativo, de módulos iguais, então dá zero. Aí aqui vai ficar menos y mais 2y, é como se eu pegasse o maior, subtraísse do menor, porque números de sinais trocados a gente subtrai. Então é 2 menos 1 dá 1, então dá 1, o que? 1y, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Olha, já achei o valor de y. Agora eu tenho que procurar o valor de a, ou desculpe, de x. Para usar o valor de x, eu vou usar essa equação aqui. X menos o valor de y, que é 5. Isso dá igual a 3. Está aqui a equação. Como aqui o 5 é negativo, ele passa para cá positivo. Então, x vai ser igual a 3 mais 5. Ou seja, x é igual a 8. Pronto, eu tenho o valor de x, de y, de a e de b. Vamos só ratificar aqui, tá? Então, aqui seria assim. A é igual a 3. B, que é a resposta, é igual a 9. X é igual a 8. E y é igual a 5. Pronto. Essa é a minha resposta. Por quê? Porque ele pediu na questão que encontrássemos o valor de A, B, X e Y. Então a resposta é essa. Ok? Então, olha, esse assunto aqui que eu abordei é um sistema de equações com duas variáveis, não é um assunto do segundo ano, é um assunto lá do ensino fundamental. Eu vou deixar um vídeo, vou fazer um vídeo e deixar explicando melhor o que é um sistema de equação. Quem tiver interesse, é só procurar no canal que você vai encontrar sistema de equações com duas variáveis. Lá eu vou mostrar dois métodos, o método da adição e o método da substituição, para você ter essas duas opções para responder. Tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, duas questões. Questão 1, achar o valor de MNOP para que nós tenhamos essa igualdade. Aqui está bem fácil, ó, é só você igualar, já descobre de cara quem é cada um, não precisa nem fazer cálculo. E na segunda questão, são apenas duas questões. Eu quero que você descubra o valor de 2x. Para encontrar esse valor de 2x, eu preciso descobrir quem é esse x. Esse x é esse aqui, ó. Aqui você vai ter equação do segundo grau, equação do segundo grau, tá ok? Então, para que essa matriz seja igual à matriz identidade, olha, tem que ser igual à matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É só escrever aqui na frente. É aquela matriz que os elementos da diagonal principal são 1 e o restante 0. Tá tudo aqui no vídeo. Então, eu conto com a resposta de vocês e na próxima aula vou responder essas duas, no próximo vídeo, vou responder essas duas questões e mais alguma, ok? Mas essas ficam para vocês responderem. Então, até o próximo vídeo e tchau!